Pois bem, queridos, foi nos idos de 1984, quando eu ainda era seminarista, estudando no Seminário Conservador, Presbiteriano Conservador em Riacho Grande, São Bernardo do Campo e São Paulo, né? Eu conheci uma senhora, já no final da sua existência neste mundo, quando eu trabalhava na Igreja Presbiteriana de São Caetano como seminarista. Ela pertencia a uma congregação que, atravessando o rio, já era São Paulo, era uma congregação da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul. Ela trabalhava ali. Já no final, eu a conheci já no final da sua existência nesse mundo. Ela estava acometida de uma doença fatal e ela pertencia a essa congregação de Califórnia, e cujo nome era Josefa Tolói. Seu falecimento constou no boletim da igreja, mas aquela mulher, ela marcou o meu ministério ainda nos passos de seminarista, com uma frase que sempre dizia, em meio ao seu sofrimento, que ficou indelével, inapagável em minha mente: com Jesus vai tudo bem. Ela dizia, pois ela conhecia o supremo pastor, o divino pastor a quem servia e amava. Dona Josefa se foi e deixou de si saudades. A frase sempre dita por ela levou-me a refletir sobre um salmo muito conhecido, que nós leremos agora nesse instante, colocando-nos de pé, que é o salmo de número 23. Vamos abrir as nossas Bíblias, ou então ler no telão o salmo 23, a uma só voz. Aliás, nós vamos fazer o seguinte: as mulheres iniciarão com os versículos ímpares e os homens continuarão com os versículos pares. Vamos lá, então? Puxa aí, Dona Meire, vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Podemos assentar, queridos. Esse salmo ele descreve sobre o grande pastor e o seu cuidado para com o seu rebanho. Assim como Davi vigiava atentamente o seu rebanho, cuidando de cada detalhe para o bem-estar das suas ovelhas, o pastor, por excelência, também está vigiando e cuidando dos servos da sua igreja espalhada pela face da terra. O pastor cuida de mim e de você. É isso que nós precisamos colocar em nossa mente, é isso que nós precisamos trazer para o nosso coração. Há 3 momentos que podemos afirmar que com Jesus vai tudo bem, pois o salmista Davi expressa muito bem isso nesse salmo. Gostaria de que cada um dos presentes aqui, e aqueles que nos assistem pelas lives, pudessem refletir sobre a augusta presença e a atuação do Supremo Pastor em nossas vidas. Portanto, nós já lemos em uníssono, ou melhor, já lemos alternadamente esse salmo. Vamos então expô-lo nessa noite. Primeiramente, com Jesus vai tudo bem nas alegrias. Isso é uma verdade, uma coisa gostosa você viver alegre. Você fala: Senhor, muito obrigado por essas bênçãos, muito obrigado por mais um ano de vida, muito obrigado pela viagem que eu fiz maravilhosa, muito obrigado por tantas outras coisas que o Senhor tem nos concedido. É Jesus quem nos concede essa alegria.
a qual foi vivenciada pelos seus seguidores, e dentre deles nós destacamos o apóstolo Paulo em Filipenses. Quando Cristo nos faz repousar em pastos verdejantes, Ele nos tira de situações embaraçosas para lugares seguros. Há momentos, há circunstâncias comuns em nossa vida de vivermos situações um tanto quanto frustrantes, decepcionantes, amargurantes, e Ele nos tira dessas situações para nos trazer a lugares seguros. Ele escolhe com cuidado lugares cujas pastagens verdejantes para o rebanho repousar, como também se alimentar. Amado, que coisa gostosa quando você vai em um determinado lugar, você vê aquela grama bonita espalhada num campo, né? Sombras por toda parte, um riachozinho correndo no meio delas, coisa mais linda, dá vontade de sentar ali, deitar, esticar e ficar descansando. Às vezes na vida nós precisamos também, em meio aos turbilhões de problemas, precisamos de um pastor que nos leve aos pastos verdejantes para descansar e também nos alimentar. Faz-nos aquietar e saber que Ele é Deus, como afirma o salmista no Salmo 46, verso 10. Nos alimenta dele mesmo, pois Ele é a porta pela qual nós encontramos verdes pastos. Ele é o pão da vida que sacia a nossa fome espiritual. Cristo nos leva para as águas tranquilas. Ao contemplar a beleza de um lago ou um riacho cujas águas são tranquilas e cristalinas, às vezes desfaz as tensões da alma. Eu conheci pessoas, e um pregador, eu não me lembro agora o nome dele, mas ele estava falando numa conferência aqui no Brasil, e nós estávamos assistindo, e ele disse que quando ele ia preparar os seus sermões, ele ia para um lugar, um rancho, onde tinha um riacho, que ele escutava o barulho da água bater entre as pedras, e ele ficava ali naquele silêncio, apenas ouvindo o barulho daquelas águas. Aquilo tirava suas tensões e fazia assim com que ele pudesse se reanimar e preparar assim belas mensagens. Amados, Cristo mesmo é a água da vida para aqueles que o seguem, a fonte de salvação que nos traz uma alegria indizível e toda sorte de bênçãos. Isaías afirma: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, e a fonte da salvação é Cristo Jesus. A nossa alegria nós buscamos nele. A palavra de Deus nos diz para que a respeito da paz que Ele nos dá, a paz que Deus nos dá, nos traz alegria ao coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, ele diz lá no passado, né, alegrei-me, ou alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, porque no Senhor nós encontramos a nossa alegria, a fonte da nossa vitória. Cristo refrigera a nossa alma. Moffat, um comentarista bíblico, diz que refrigerar a alma tem o sentido de restaurar a vida. Só Cristo tem o poder para realizar esta proeza de restaurar a vida que está quebrada, destroçada, debruçada, perdida, de uma visão, humanamente falando, irremediável. É Deus que quer restaurar a sua vida, quer restaurar o seu coração, quer restaurar a sua mente. Por isso Ele é o Cristo que refrigera a alma. O refrigério, a restauração da alma se dá por meio do perdão dos pecados, é nós concedido por Cristo, que restaura a nossa comunhão com Deus. Temos o exemplo de Davi, quando pecou com Batseba, houve uma tristeza profunda no seu coração, mas enquanto ele não foi confrontado por Natã, e ele enxergou o seu pecado, e aí ele teve a visão de que ele estava errado, e ele clamou ao Senhor, e Deus o perdoou. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos.
O meu humor se tornou em sequidão de estio, como sequidão de verão, onde que você vê aquele chão tudo rachado pelo sol escaldante. Parecia assim a sua alma, mas no momento que houve o perdão, então ele se encheu novamente de alegria. A alegria de ter a alma restaurada nos enche de vigor, alento, disposição, conforto e refrigério, entre outras coisas mais. Cristo também nos guia pelas veredas da justiça. Há um contraste que se torna visível entre o caminho de Deus e o caminho dos ímpios. Disse Jesus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Assim também é o caminho, assim como também Jesus é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho pelo qual você possa percorrer. É somente Jesus que te dá direção, força, sabedoria para perseverar firme nesse mundo, olhando sempre para o autor e consumador da fé, porque Ele é o caminho, Ele é a solução, Ele é o norte certo, Ele é a senda segura que nos leva à salvação eterna. Há alegria no coração ao ouvir a sua terna voz, que nos estimula a segui-lo. João diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Observe bem o que diz o texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas que não ouvem a voz do pastor, elas estão se enganando a si mesmas. Tem muitas pessoas que estão inseridas no seio evangélico, dentro ou fora dessa igreja, ou em outra igreja qualquer. Eles dizem que são cristãos, mas não conseguem ouvir a voz do seu pastor e inclinar o seu coração a fazer a vontade de Deus, descrita na sua palavra. Portanto, meus irmãos, as ovelhas do Senhor, elas ouvem a voz do pastor. E detalhe do texto: eu as conheço. Deus conhece cada detalhe das suas ovelhas. Deus conhece cada detalhe da sua vida, sabe do seu sofrimento, sabe dos percalços que você atravessa, sabe das alegrias na qual você se contenta, sabe das dificuldades que você enfrenta, sabe das lutas e das suas batalhas. E uma coisa ele diz: eu estou com você. Ainda há regozijo em conhecer a sua vontade, porque, amados, está descrita na palavra de Deus. O salmista assim se expressa no Salmo 4, versos 7 e 8. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura e cereal de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, quando nós não procrastinamos nas coisas pertinentes ao reino de Deus, quando nós deixamos o nosso eu de lado para podermos fazer a vontade do Senhor, então mais alegria o Senhor colocará em nossos corações do que a alegria dos ímpios. Quando mesmo que os ímpios tenham fartura de cereal e de vinho, mas eles não deitam e pegam no sono como você deita e pega no sono. Porque eu acho lindo esse versículo final, no versículo 8 do capítulo 4 de Salmos. É um versículo que muitas vezes eu utilizei para poder descansar, para poder ter uma noite de repouso, confiando no Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, com Jesus vai tudo bem nas tribulações. Ninguém está ileso em vivenciar momentos sombrios, desilusões, solidão, aflições, inseguranças, doenças, mortes, entre tantas outras coisas. As ovelhas precisam do pastor, pois se acontecer desagarrarem do rebanho, com certeza se perderão, pois não sabem o caminho de volta.
Sabe por quê? Porque quando você estuda a respeito das ovelhas, você vai aprender que a ovelha é o animal mais frágil existente na face da terra. Não existe animal mais frágil que a ovelha. Ela depende de viver na companhia de outras ovelhas. Ela precisa de um pastor para guiá-las, ela não sabe se guiar sozinha. Pega um leão, pega um rinoceronte, pega uma pantera, eles se viram sozinhos na selva, as ovelhas não. Elas não têm senso para retornar, não sabem onde encontrar o alimento se não for lhe mostrado. E outra coisa, a ovelha é míope, ela não enxerga mais que 10 metros à sua frente. Então, meus queridos, a ovelha, ela necessita de um pastor. E quantas vezes nós somos comparados como ovelhas na palavra de Deus? Por quê? Porque se nós nos desagarrarmos do rebanho de Deus, com certeza, se Cristo não vier a nosso encalço, nós nos perderemos. Sim, porque nós não saberemos o caminho de volta. Nós precisamos, por mais que você conheça a palavra, por mais que você tenha vida dentro de uma igreja, mas se você se desviar da palavra, se Cristo não for buscar você, você não sabe retornar. Você precisa da mão do pastor. A semelhança da ovelha, o homem se afasta, mergulha, se precipita no inferno, por não ter um pastor que o guie. Por que há muitas pessoas fechando os olhos para esse mundo, descendo ao inferno? Porque elas não procuraram um pastor, ou não consideraram Cristo como seu pastor, embora lhe tenha sido pregado o evangelho, mas ainda elas omitiram e se desviaram da verdade, e deram as costas para Jesus, porque achavam que ele não tinha o poder de ser o seu pastor. Mas as ovelhas do Supremo Pastor, elas ouvem o Supremo Pastor e elas seguem o Supremo Pastor. Portanto, meus amados, os cristãos verdadeiros também atravessam momentos sombrios, assim como toda a humanidade sem Cristo. Porém, há algumas diferenças ao enfrentá-las. O verso 4 do texto em apreço do Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, essa é a nova tradução, mas a tradução antiga era: a tua vara e o teu cajado me consolam. Hoje é traduzido pelo o teu bordão. Ali, meus irmãos, nós podemos encontrar algumas coisas interessantes nesse verso 4, que alenta os corações daqueles que um dia já receberam o Senhor e Salvador em suas vidas. O primeiro, o pastor está ao lado, então não há o que temer. Pode deixar o texto em tela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então essa é a primeira coisa, Deus não te abandona. Não que signifique que você não vai passar por momentos sombrios, não significa que você vai passar por situações desditosas na sua vida, não significa que você incolme a qualquer mal que possa sobrevir, doença ou morte, não. Pode ser qualquer tipo de doença, uma doença psicológica, uma doença física, pode ser um problema que você esteja atravessando, não interessa. O importante é saber que em qualquer situação que você atravessar, tem sempre um objetivo: abençoar você, quando você percebe que o Supremo Pastor está ao seu lado, ao seu alcance, te abraçando, te conduzindo. A palavra de Deus nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum. Repita comigo: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, porque o Senhor está presente. Porém, meus irmãos,
nós precisamos aprender que não há o que temer quando Jesus está do lado. Outra coisa, é Jesus que alumia as trevas. Ele mesmo diz ser a luz do mundo. Lá em João capítulo 8, verso 12, diz assim: eu sou a luz do mundo. Ninguém pode andar em trevas se está em Jesus, porque Ele é a luz. Outra coisa, Ele protege e dirige o seu rebanho, utilizando-se da sua vara e do seu cajado. Esses dois instrumentos utilizados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, também eram utilizados pelos pastores, na época do Velho Testamento, por Davi, por exemplo. A vara, ela servia para o quê? Para a proteção das ovelhas, das feras, dos ladrões e dos perigos. Nas mãos de Cristo, a vara, ela nos protege do diabo, dos inimigos da cruz de Cristo e dos perigos que nos rodeiam. Há lobos que penetram no seio do rebanho, no rebanho de Cristo, com o intuito de destruir a vida dos servos do Senhor. Contudo, Cristo defende as suas ovelhas, seu aprisco, utilizando-se da vara. A vara, meus irmãos, ela dirige e disciplina. Quando a ovelha estava saindo do caminho, o que o pastor fazia? Vem cá, dá uma batidinha nela, ela voltava para junto do rebanho. Ovelha tem que andar em rebanho. Aliás, ovelha tem que andar junto. Tem que se formar um rebanho, junto umas com as outras, quando vão caminhar. E às vezes, meus irmãos, a ovelha é tola. Como eu disse, ela não enxerga direito, de repente ela se desvia do caminho. E está lá o pastor para dar um toquezinho e fazê-la voltar novamente ao junto com as outras ovelhas. Se não houver o toque da vara, a ovelha certamente se desencaminhará. A palavra de Deus, meus irmãos, é a nossa vara que nos disciplina. É quando nós lemos a palavra que nós enxergamos algumas coisas dentro dos textos bíblicos que nos fazem refletir como nós devemos voltar imediatamente para os caminhos do Senhor. Agora também tem um outro instrumento, é o cajado. O cajado, meus irmãos, ele é um instrumento um tanto quanto, vamos dizer, sui generis, né? Ele tem uma ponta dele, é um formato de um gancho. Para que isso serve? Para içar as ovelhas que estão despencando nos penhascos. As trilhas da Palestina vão margeando barrancos íngremes, e às vezes as ovelhas podem escorregar para o abismo, ficando suspensa apenas por uma saliência estreita. Então o pastor, ele vai lá, encaixa o cajado no peito da ovelha, içando-a para cima, de volta ao caminho certo. A vara disciplina e volta, mas quando a ovelha ela sai de uma vez, ela pode se precipitar, e às vezes ela cai num determinado lugar, e vai lá o pastor, segurando por lá e para cá, pega aquele cajado, iça a ovelha e traz para junto do rebanho. Vocês já viram algum quadro nesse sentido, né? Tem quadros muito inspirativos nesse sentido. Amados, então, com Jesus vai tudo bem, porque Ele não desvia o seu olhar de suas ovelhas, Ele não perde-nos de vista. É nós que perdemos o Senhor de vista, mas Ele não nos perde de vista. Ele nos entristece com as nossas atitudes, mas não nos deixa de amar a ponto de ir ao nosso encontro, salvando-as e não deixando que ninguém as arrebate de sua mão. É a presença de Cristo conosco que nos conforta e nos guia. E por fim, meus irmãos, com Jesus vai tudo bem, rumo à glória, conforme discorre os versos 5 a 6. Para o ímpio, há uma enorme, intensa tristeza e frustração quando fechar os seus olhos para o mundo, pois não encontrará consolo em nenhum livro de filosofia, nem nas religiões desse mundo, apenas a dor e o sofrimento eterno no inferno. Eu já contei aqui a história de Rumi, a mãe de Rumi. A mãe de Rumi foi um filósofo muito famoso na história. Só que ele era um filósofo ateu. E a sua mãe era uma crente, uma pessoa que servia ao Senhor. Mas ele foi
escrevendo cartas para sua mãe o tempo todo, a fim de que convencê-la de que ela estava errada, até que ela também abandonou a fé e se tornou uma mulher ateia. Já no final da vida da sua mãe, quando ela estava já enferma, próximo à morte, ela escreve uma carta para Rumi e fala assim: meu filho, coloque de suas filosofias algumas palavras que possam me consolar à beira da morte. Não existe palavras de consolo na filosofia, nas ideologias, em certas coisas que o mundo está pregando por aí. Não existe isso. Somente em Jesus. Há muitas pessoas que confiam na sua denominação religiosa. Não é denominação que salva. Quem salva é Jesus. É mudança de vida. Ah, eu sou da religião tal, porque lá na religião tal, se eu estou lá, eu sou salvo. Eu vou para o céu. Eu quero dizer para você, você vai só para o céu se um dia você foi transformado pela graça de Deus. Porque quem salva é Jesus. A palavra de Deus é clara nesse sentido. A fé é um dom de Deus. E a palavra de Deus nos diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, nem de obras, para que ninguém se glorie, conforme Paulo escreve aos Efésios capítulo 2. Portanto, meu querido, eu quero dizer para você que entrou nessa noite aqui, que ainda não teve um encontro com Jesus, somente Jesus salva. Abra o seu coração para Jesus, desvencilhe-se da sua religiosidade, desvencilhe-se das suas ideologias. Não olhe para o seu problema, deixa Deus olhar para o seu problema e descanse no Senhor, para que Ele possa restaurar a sua vida. Contudo, para o autêntico cristão, alegria em saber que há uma vida eterna a lhe esperar depois da morte. Dona Josefa Tolói, a senhora que me inspirou a escrever, cuja história inspirou-me a escrever essa mensagem há mais de 30 anos atrás, ansiava por esse momento e hoje vive na glória. Ao fim de nossa jornada nesse mundo, o bom pastor unta com óleo as ovelhas que se feriram entre os espinhos e pedregulhos nesta vida, significando o consolo que Ele tem para cada um de nós. Amados, a palavra quando fala a respeito, no verso de número 5, põe em tela, por favor, o verso e deixa aí, por gentileza. Verso 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Amados, quando o pastor conduzia o rebanho, e esse rebanho voltava para o aprisco, o pastor ficava exatamente à porteira, justamente para analisar as ovelhas que se feriram no caminho, para poder cuidar delas, colocar o óleo curativo. Amados, que coisa maravilhosa, era um óleo que ele passava nas ovelhas a fim de se curarem as suas feridas. Por isso que diz assim: unges minha cabeça com óleo. Amados, ao fim dessa jornada, o pastor da nossa vida também haverá de colocar o óleo nas nossas feridas, para que nós que nos ferimos com os pedregulhos e espinhos dessa vida, possamos estar totalmente, completamente curados, onde adentraremos na glória. As mãos que suportaram os pregos em nosso lugar, agora tira os espinhos que nos sangram e unge as nossas feridas com o seu óleo curador. Como hospedeiro oriental derramava o óleo perfumado na cabeça dos seus hóspedes, assim também o Senhor fará conosco, metaforicamente, ao derramar o seu bálsamo, que nos aliviará das fadigas desse mundo, ainda nesse mundo, não somente quando nós entrarmos na glória. O Senhor quer nos curar nesse mundo ainda. A todo aquele que vai até Ele, Ele tira os espinhos, Ele unta com os olhos as feridas, Ele trabalha na nossa vida, Ele põe esse bálsamo, esse perfume sobre nós, para nos aliviar das fadigas desse mundo, até que nós possamos entrar na glória. Por fim, nessa terra, temos essa comunhão com Deus, que se estenderá até a eternidade.
Este é o quinhão dos que pertencem à família de Deus, pois chegarão com júbilo ao fim dessa jornada, mais do que vencedores. Não sei como é o céu, mas creio nas promessas daquele que foi para nos preparar lugar, e que voltará para buscar a todos os seus que permanecerem fiéis, coroando-os com a coroa da vida e levando-os para o redil celestial, onde certamente sua bondade e misericórdia nos seguirão e o seu amor nos seguirão todos os dias da eternidade. Lá em Isaías capítulo 35, verso 10, nós lemos: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E ainda em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe de uma coisa, querido, que você entrou aqui nessa noite: o que Deus tem preparado para você é muito melhor daquilo que o mundo lhe oferece. Muito melhor. E quando nós chegarmos no céu, então, você vai ver o espetáculo que vai ser. Eu não vi, mas eu anseio, como muitos anseiam estar lá. Por a palavra de Deus, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do maior cientista desse mundo, nem jamais penetrou no maior filósofo deste mundo, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, se derrame na presença dEle, se lance nos seus braços e deixe Ele cuidar da sua vida, porque você vai ter sempre o melhor da parte do Senhor. Esses textos encantam a alma e transbordam de alegria no nosso coração. Concluindo, amados, com Jesus vai tudo bem, pois o Supremo Pastor de nossas almas vigia, rege, guia, alimenta e protege as ovelhas do seu aprisco. E elas o obedecem ao seu pastor, seguindo-o, amando-o e nele confiando. Contudo, não basta apenas conhecer o Salmo 23. O Salmo 23 é lindo, é conhecido por cristãos e não cristãos. É salmo que muitas vezes está nos quadros, escrito nos quadros de muitos lares, colocados na sala, num lugar de destaque. Eu sei que tem muitos aqui que conhecem o Salmo 23 de cor e salteado. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Certa feita, numa cidade, foi feito um concurso de declamação de poesias. E chegou um jovem que conhecia o Salmo 23. E ele chegou lá e fez uma declamação que levou o povo à loucura. Muitos se colocaram de pé, muitos aplaudiam, muitos assoviavam. Que coisa linda essa declamação no Salmo 23. Nunca vi ninguém declamar dessa forma o Salmo 23. Em seguida chegou um senhor idoso, um cristão já com a sua vida cristã bem vivida, e declamou o Salmo 23. Ao final, a plateia estava chorando. Sabe qual é a diferença? Porque aquele jovem conhecia o Salmo 23, mas aquele senhor conhecia o Senhor do Salmo 23. Essa, meus irmãos, é a razão pela qual nós devemos não apenas conhecer o Salmo 23, mas vivenciar o Salmo 23, tendo o Senhor como meu pastor, porque é isso que diz o primeiro versículo. O Senhor é o quê? Meu pastor. Não é seu pastor apenas, é meu pastor. E sendo meu pastor, nada, absolutamente nada me faltará. Amados, talvez você conheça e admire a suntuosidade do Salmo 23,
mas ainda não conheceu o Senhor e o pastor do Salmo 23. Esse pastor comprou o seu rebanho com um preço de sangue lá na cruz, quando entregou sua vida para pagar a imensurável dívida minha e sua para com Deus, e ainda não somente pagar, mas lhe presentear com a vida eterna. Há muitos que chegarão diante do tribunal de Deus conhecendo apenas o Salmo 23, mas serão lançados no inferno eterno. Porém, os que conheceram o pastor do Salmo 23, por um dia se reconhecerem pecadores, indignos, e abraçaram a Jesus pela fé, esses receberão o bem-vindo do Pai Celeste e reinarão eternamente com Cristo na glória. Hoje, Deus o convida a fazer parte desse aprisco, lançando-se em seus braços de amor, para quando atravessarmos o rio que separa esta vida da outra, lá no além, poderemos dizer com muita satisfação: com Jesus foi, com Jesus é, e com Jesus sempre se irá tudo bem, pois nossa fé não se apoiou em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém?